No vídeo de hoje falarei sobre ataques espirituais e de forma resumida, ataques espirituais são ataques realizados por demônios no mundo espiritual que podem e geralmente se refletem no mundo físico de alguma forma. Bom, hoje o objetivo é falar um pouco de algumas características de ataques espirituais, horários, etc. Então vamos lá. Primeiro tipo que eu quero falar aqui, que é a bruxaria. Bruxaria geralmente tem início ali meia-noite e se prolonga até o amanhecer. Então, se alguém estiver fazendo bruxaria contra você, geralmente esses ataques virão fortes meia-noite até o amanhecer. Outro tipo de ataque espiritual comum são os ataques espirituais nos sonhos. Esses geralmente tendem a acontecer da meia-noite às 3 da manhã. Então, geralmente esse é o período meia-noite às 3 da manhã você tem ataques espirituais em seus sonhos. Bom, lembrando que em regra os ataques espirituais acontecem na madrugada, então eles costumam acontecer na madrugada, mas eles podem acontecer em qualquer horário do dia. Então é importante que você esteja atento aos sinais, às direções de Deus, aos sonhos, e que você esteja atento e repreenda o mais rápido possível o tipo de ataque espiritual que você está tendo naquele momento. Agora, para encerrar o vídeo, contarei 3 experiências que não são só minhas, mas para vocês terem um pouco mais de noção sobre ataque espiritual. A primeira experiência são de meninas que me ajudaram, no processo de busca por Deus e aprender as coisas de Deus. E é uma coisa que acontece muito. Você começa a buscar, desenvolver, principalmente quem é intercessor. E às vezes você quer interceder por muitas pessoas e sem ter a estrutura, sem ter o aval de Deus, vamos colocar assim, e muitas coisas podem acontecer. Então, nesse exemplo, elas começaram a interceder por várias pessoas, então elas estavam ajudando as pessoas, mas elas não tinham a cobertura espiritual necessária para esse tipo de intercessão mais pesada, vamos colocar assim, que elas estavam fazendo. Resultado, ficaram doentes, até em questão de ficar de cama mesmo, algumas semanas muito doente. E tomem cuidado, tomem cuidado. Às vezes você vai na intenção de ajudar, mas você não tem o preparo ainda. Então, antes de ajudar os outros, você precisa de alguma forma se ajudar, você precisa estar estruturado ali. E na questão espiritual é a mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai ajudar muitas pessoas, mas antes disso você precisa de cobertura espiritual, precisa estar fazendo as coisas corretamente, para que depois você possa fazer. Então, para não deixar solto, Kleber, então como eu sei quando eu posso ajudar alguém, por exemplo? Quando você tiver a estrutura certa para alguns tipos de ajuda, quando em sonhos ou quando Deus falar com você para orar para algumas pessoas, algumas coisas específicas. Então, se Deus está falando é porque você tem a capacidade de. Quando você tiver mais maturidade espiritual, você saberá as pessoas e os tipos de assunto que você pode orar, o que você pode repreender. Coisas contra você, apareceu num sonho ou de alguma outra forma, repreenda, porque se é contra você, você precisa repreender. O maior cuidado é quando você vai repreender ataques espirituais ou outras coisas em outras pessoas. Tem tipos de batalhas que não são suas, pelo menos ainda não são. Então, cresçam primeiro espiritualmente para depois se envolver em alguns tipos de situações. Bom, vamos
para um segundo caso aqui. E esse caso, eu digo que é a questão da atenção. Eu vou contar o caso primeiro, depois vou deixar alguma reflexão sobre ele. Esse caso aconteceu com uma pessoa que eu ajudo, em que ela estava na casa dela, na parte de fora da casa dela, quando ela escutou um "vai morrer" e foi empurrada. Ela caiu, né, acabou se machucando, se arranhando. E lembrem-se, os ataques espirituais, os demônios inclusive, eles podem se materializar. Tem gente que não entende isso, tanto de forma visível quanto nessa forma não foi visível porque ela não viu, mas ela escutou e foi empurrada, porque foi meio que empurrando as costas dela. Então, tomem cuidado. E aqui vem a reflexão. Primeiro, Deus já tinha avisado para ela tomar cuidado e ela não levou muito a sério. E aqui é a reflexão de forma pura. Quando se trata do nosso inimigo e dos demônios, eu tenho uma frase que é assim: você não deve superestimá-los, nunca. Você só superestima Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Mas você não deve subestimar também. Não subestime o inimigo, não subestime e nem superestime você. Então, há uma linha ali que você deve saber em que condição você está, e quando Deus lhe dá uma direção de qualquer coisa na sua vida, você pode achar que aquilo às vezes não é para você, de uma forma, como eu posso explicar? Você pode não levar tão a sério quanto aquilo é, mas você deveria. Tudo que é de Deus é sério. Tudo que é de Deus merece a sua total atenção. Não se esqueça disso. E por último, e aí é algo que aconteceu comigo. Eu estava num sonho, dentro do sonho, eu repreendi algumas coisas em algumas pessoas. O Espírito Santo estava me ensinando como fazer isso, dentro do sonho. E no final desse sonho eu fui até uma sala, um quarto na verdade, né? Um ambiente. E lá um demônio começou a me atacar, dentro do sonho. Eu acordei e no que eu acordei esse demônio estava me atacando, estava me enforcando no mundo físico. E eu sempre gosto de lembrar, né, o pessoal, só para vocês terem o parâmetro, eu sou faixa preta jiu-jitsu, eu sei bem o que é um estrangulamento, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa fala: ah, será que não foi coisa da sua cabeça? Não, eu sei muito bem o que é um estrangulamento, porque eu faço isso quase todos os dias da minha vida e durante mais de 10 anos. Então, são coisas sérias, podem acontecer. Nesse caso específico, só para encerrar, o Espírito Santo repreendeu esse demônio, né? Então, para explicar aqui para vocês, e até pode ajudar alguém em algo que está acontecendo, durante seu processo de desenvolvimento, muitos dias você acordará com o Espírito Santo orando por você, com o Espírito Santo repreendendo. Tem pessoas, não são todas, tem pessoas que vão profetizar, então você pode acordar com o Espírito Santo profetizando algumas coisas. Deixa eu ver outra informação que eu posso deixar aqui para você. Você pode também acordar com o Espírito Santo naquele momento, fazendo com que seu corpo pegue fogo. Então, você acordar bem disposto, assim, vamos colocar assim, com o Espírito Santo agindo em você para você orar, entre outras coisas. Lembre-se, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar. Então, pode acontecer várias e várias coisas. Para encerrar esse vídeo, busque discernimento espiritual, busque proteção espiritual, cresça em todos os dons que você tiver, em todos os dons, mas faça tudo com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita responsabilidade. Não é para você temer,
mas não é para você se superestimar também e entrar em batalhas que não são suas. Eu falo isso para sua ajuda, para que você não passe algumas coisas desnecessárias, que às vezes você não precisa passar. Então, ficar doente, sentir uma opressão tremenda em você, se sentir mal, atrapalhar na sua vida pessoal, tomem cuidado, tenham responsabilidade e busquem Deus com todas as suas forças. Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.